mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. A cada 15 dias nós temos um episódio diferente e a minha promessa é que vai ser um conteúdo que não vai só impactar você. Impacta você também, famílias, amigos, pessoas da sua empresa. Às vezes até aquele gestor que você quer dar um feedback, mas não sabe como. Já sabe que aqui vai ter algum corte ou algum conteúdo que vai fazer muito sentido. Nós estamos em todas as redes, então participe. Instagram é onde eu brinco mais, mas também aqui no YouTube, no Spotify, LinkedIn, com vários textos e vários conteúdos muito voltados para o que a gente trata aqui, né? Tanto liderança, quanto coach, quanto conselho. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. E assim, é tão especial que eu preciso ler a mini bio dela, né? Ela que é dedicada a ajudar profissionais a alcançarem satisfação profissional, saúde mental e uma carreira de sucesso, além de desenvolver líderes para o presente e o futuro nas empresas. Com 15 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de equipes comerciais e líderes e 6 anos como mentora de carreira e outplacement. Lia é também palestrante, professora de gestão de pessoas e treinadora de workshops. Atualmente, é LinkedIn Top Voicer em aconselhamento de carreira, treinamento e desenvolvimento humano e conselheira independente pelo IBGC. Expert em comportamento humano, autoconhecimento, autoeficácia e inteligência emocional. Ela apresenta o programa Carreira e Você, sobre carreira e empreendedorismo. Casada com o Michael e mãe de 3 filhos, Bernardo, Cecília e Helena. Lia, muito obrigada por hoje estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, que delícia ouvir isso! Dá até um quentinho no coração, né? Que você fala, realmente sou eu. Sou eu, tudo isso que tá falando sou eu mesmo, eu me identifico. Exato, Que exato. delícia. Muito bom, muito bom. É o que eu faço exatamente com os meus clientes, né? Você né? tem que enfatizar o que ele tem de bom, né? Não é? Para ter uma autoconfiança, para ter um autoconhecimento profissional, principalmente, que é o que eu mais trabalho. Mas adorei. Obrigada, Que Fê. bom. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando de um tema que a gente já falou, eu gosto muito. O olho vibra. Para quem está acompanhando aí, meu olho brilha, porque passa um déjà vu de tudo que a gente já experimentou, de pessoas, né, que a gente acompanha. E você que tem, eu sei que você tem um contato com várias mulheres, vários profissionais que estão aí em diferentes momentos e eu vou tentar explorar um pouquinho disso. Mas antes, eu li uma mini bio linda, vocês com certeza vão acessar o LinkedIn da Lia, mas eu quero saber quem é a Lia. E aí pensar muito quais foram as influências lá da sua infância, que até hoje você olha e fala, desde pequena eu era assim, me orgulho muito por manter esse traço em mim. Bom, uma coisa que eu me orgulho muito, e hoje eu vejo isso na minha filha, como você falou, na Cecília, que eu sou muito comunicativa. Sempre fui desde pequena. Minha mãe sempre me colocou desde pequena no teatro e na dança. Então, palco pra mim sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, né? E eu sempre fui muito boa de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Então, essa parte da comunicação, pra mim, eu carrego aí desde pequenininha. Por isso que eu fiz comunicação, exatamente como faculdade, e trabalho hoje em dia também com isso. E uma das minhas influências, né, lá de infância até hoje, minha primeira profissão, eu fui atriz. Então, eu tenho aí todo esse know-how de estúdio, de teatro, que é uma coisa que eu sempre gostei, de estar sempre atrás da câmera, conversando, entrevistando alguém, ou mesmo fazendo um personagem. Uma outra coisa que eu acho que tem muita influência, assim, é a área comercial. Isso vem muito da minha mãe, Fer. A minha mãe, ela é uma pessoa extremamente, assim, receptiva, sabe? Ela gosta de receber as pessoas. Ela tem um dom de vender, não vendendo. Olha. E quando eu fui para a área comercial, como a minha segunda profissão, eu vi muito isso em mim. Sabe? Da minha mãe sempre teve locadora, na época lá, do vídeo. Uhum. E eu já trabalhava com ela, comecei a trabalhar na locadora quando eu tinha de 11 para 12 anos. Então, eu recebia o cliente, eu conversava, eu dava dicas de filme. Então, essa parte também do comercial, eu tenho muita influência da minha mãe. E até hoje, mesmo como empresária, que a gente tem que vender os nossos serviços, os nossos produtos. E eu faço muito treinamento de vendas também, dentro de empresa. Então, eu carrego isso comigo, com certeza. Nossa.
E quando você pensa nesses traços para o que você se tornou hoje, então você teve a experiência, eu acho que ali também ajudou muito nessa desenvoltura, de conseguir ter o seu pitch, né? Mas até chegar um momento que você fala, poxa, é aqui, é nisso que eu quero trabalhar, é aqui que meu olho brilha, é aqui que é onde eu entrego mais. Qual foi esse percurso e por onde você percorreu até chegar no momento que você fala, poxa, minha carreira eu vou 100% focar neste tema, porque são vários temas, mas no final a gente está falando que você hoje tem um olhar amplo de conseguir cada vez mais auxiliar, sejam líderes, empreendedorismo, conselheiros e assim vai de uma forma, acho que bem macro. Mas aonde você se encontrou como carreira? Bom, essa palavra carreira é o que norteia hoje a minha empresa e o meu trabalho. Então, desde, né, sou apresentadora de um programa, até mesmo os treinamentos que eu dou, as mentorias que eu dou, e carreira é a palavra. Eu adoro estudar sobre carreira. E por que isso, né? Porque eu fiz 2 transições, eu tô na minha 3ª carreira, e aí eu sei o quanto que é doloroso e difícil você se encontrar. Sim. Você olhar e falar assim, eu sou boa, muito boa nisso. E é gostoso pra mim isso, é prazeroso trabalhar, entendeu? Hoje de manhã eu tava com meu filho, eu abracei ele e falei, hoje eu vou fazer uma coisa que a mamãe gosta muito, que eu vou ser entrevistada e falar do que eu gosto de falar, Sim. entendeu? Então assim, e tem pessoas que não têm essa oportunidade no trabalho, seja no meio corporativo, onde que for. Então assim, pra mim, eu quero muito que as pessoas tenham satisfação no seu trabalho, dentro das suas possibilidades, dentro das suas características, dentro dos seus valores. E o que aconteceu, né? Quando eu fui para a área comercial, como eu falei antes, eu começava a treinar os líderes e os vendedores que entravam dentro da empresa onde eu estava. E eu comecei a ver que eu era muito boa nisso, em desenvolver pessoas. E as pessoas falavam para mim, Lia, por que você não trabalha com isso? Por que você não desenvolve isso? E aí a minha chefe falou assim, eu vou colocar você como treinadora. Então, na época, eu era gerente da área comercial e eu fiquei com os 2 papéis. Então, assim, por conta exatamente disso, as pessoas que eram desenvolvidas por mim ficavam muito mais tempo na empresa, tinham muito mais propósito. E aí eu passei pelo meu primeiro processo de coaching, coach de liderança. Eu tinha na época 24 para 25 anos e eu fiquei encantada pelo método. Eu falei, o que é isso? Eu falei, a transformação que eu tive e a metodologia. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. E eu comecei a estudar, comecei a ler livros. Na época é totalmente diferente de Muito hoje, né? A diferente, gente né, está falando em 2009, mais ou menos. Então, assim, não tinha tanto conhecimento como tem hoje na internet. E aí eu comecei a estudar sobre isso, aí fiz formação até que eu comecei a trabalhar, isso há 6 anos atrás, exatamente com mentoria de carreira e coach de liderança. E explorando um pouco essas transições, porque tem muita gente que está aqui nos acompanhando e deve ter se identificado com você falando, poxa, mas demora, né? Quando a gente fala o item de carreira, entender propósito, objetivo, o que quer, que nome que a gente queira dar, mas é onde eu realmente sou feliz de estar fazendo aquela atuação. Quais foram os aprendizados, assim, que você teve nessa transição? Foi coragem de falar, eu vou seguir porque é aqui que eu sou feliz? Foi uma mentoria, então você trouxe o processo do coach? Foi uma liderança que viu, né, onde tem a sua fortaleza e de fato falou, segue porque você é muito boa? Quais foram as grandes alavancas que te deram, de fato, o impulso para fazer essas transições? Bom, a primeira transição foi por necessidade. Então, quando eu faço a transição de atriz para a área comercial, eu estou morando no Rio de Janeiro. Meu marido, na época era meu namorado, morava aqui em São Paulo. E ele falou assim, amor, volta e vamos, né, casar. E eu sempre quis ter uma família, né? Eu tenho 3 filhos. Era um objetivo meu. Eu acho que os objetivos, tanto profissionais como pessoais, eles têm que casar. Perfeito. Não tem como você ter um objetivo e ter outro, e um não conversar com o outro. Então, assim, o objetivo ter família foi muito maior nesse momento. E eu já vi que eu já tinha explorado tudo o que eu queria nas artes cênicas. E aí eu falei pro meu marido, então tá bom, então eu volto. Puxa, o que eu sou boa, né? Sim. Sou boa de vender, sou boa de comunicação, sou boa de atender. Aí uma amiga falou pra mim, Lia, tem uma marca que eu tenho certeza que você vai se identificar, e aí eu vou te apresentar pra dona pra você trabalhar na área comercial. Eu falei, ótimo, tô dentro. E foi o que aconteceu. E eu comecei a trabalhar dentro dessa marca e eu fui explorando cada vez mais esse momento meu, né, de comércio, de vendas, de líder. Eu fui crescendo muito, até que deu um momento na minha profissão que eu bati no teto. A gente fala que a gente bate no teto da nossa carreira e eu não vi mais perspectiva. Eu já tinha a minha empresa, então eu já estava com os 2 pés
numa mesma, né, um pé em cada canoa. E eu falei, agora eu vou, que foi exatamente na pandemia, né? A pandemia ajudou muito a minha empresa a alavancar, porque as pessoas estavam muito insatisfeitas, estavam se questionando muito profissionalmente, os líderes não estavam sabendo ser líder. Sim. Então, a hora que alavancou exatamente isso, eu falei, agora eu vou ficar só na minha empresa. E uma das coisas que, tanto do meu aprendizado, como com os meus clientes que eu observo, para você fazer uma transição de carreira, você precisa ter cara e coragem. Com Precisa. certeza. Uhum. Mas isso é só o primeiro momento, o primeiro impulso, na verdade. Você tem que ter um planejamento de carreira. Então, fazer toda uma estrutura do que você quer. Quais são as habilidades que eu já tenho, tanto comportamental como a hard skill. O que eu preciso, às vezes eu tenho que fazer uma transição de carreira para uma área diferente. Então, o que eu preciso aprender de uma hard skill para ir para essa área? E fazer um planejamento financeiro. Muito importante. O mercado de 6 meses, eu sempre falo 1 ano. Eu acho que um planejamento financeiro, principalmente quando você vai empreender 1 ano, eu acho que, assim, é ideal para você saber ali lidar com os imprevistos que acontecem, com os desafios que acontecem. Só que para você fazer uma transição de carreira, você tem que ter muito autoconhecimento de quem você é. Então, você precisa saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus valores, as suas crenças, tanto as crenças que são limitantes como as crenças que são fortalecedoras. Por quê? Porque vai ter um momento que vai te desafiar. E aí você vai se perguntar, será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente eu deveria ter feito isso? Porque quando a gente está num lugar, né, Fer, a gente vem do mundo corporativo. Você é a Fernanda da empresa tal. Da empresa tal. Exatamente. É seu sobrenome. Sim. O segundo é o seu cargo. Exatamente. Né? É seu cargo e seu sobrenome. Sim. Então, a hora que você sai daquele momento, tanto da empresa para ir numa outra área ou empreender, é doloroso, porque o seu sobrenome ele se perde. E aí, esse pertencimento, você também tem que trabalhar com o cliente. Então, acho que essas seriam as dicas maiores que eu vejo hoje para fazer uma transição de carreira mais tranquila, mais planejada e mais segura também. Até como ter inteligência emocional para você conseguir enfrentar os seus desafios. Perfeito. E quando eu penso no item de transição de carreira, né? E hoje você está muito próxima de pessoas que estão neste movimento. Então, também tem um movimento de quem deixa de ser executiva, ou vai empreender, ou vai se tornar conselheira, né? Toda essa transição. E aí, quando você vê esse cenário, quais são os grandes desafios, né, nichando para liderança e conselho? Que desafio que você observa das profissionais ou dos profissionais que te procuram como latentes? É um desgaste por motivos corporacionais, então saúde mental, talvez perspectiva de crescimento que chegou no teto? O que predomina nesse público? Nesse público específico que você falou, por exemplo, um alto executivo, um head que quer ir para um conselho ou abrir uma empresa de consultoria, o que eu observo? Em alguns dos momentos, para a gente, assim, evoluir na nossa carreira, a gente tem que ter 3 objetivos muito importantes. Então, o primeiro é propósito. Então, assim, ter aquela vontade intrínseca de fazer algo. Sim. Independente de se eu vou viajar, independente se eu vou trabalhar horas a mais, mas eu tenho que ter um propósito. O segundo, eu tenho que estar aprendendo sempre. Então, desenvolvendo habilidades e competências. E esse público existe exatamente isso. Eles batem no teto da carreira, fica anos naquele momento ali como head, como C-level, e aí ele não vê mais aprendendo algo novo, se desenvolvendo no trabalho. Sim. E o terceiro, como eu falo, é o dinheiro. Sim. Exatamente como por isso que eu falo que tem que ter uma reserva financeira. Então, eu acho que esse público específico, ele não se desenvolve mais, ele não vê mais crescimento, perspectiva de crescimento das habilidades e competências dele. Então, isso começa a desmotivar. Sim. Outra coisa que eu vejo muito que acontece é ter novos desafios, novos objetivos profissionais. Porque assim, olha, eu estou aqui nessa cadeira, aqui como CEO, eu já percorri tudo que eu queria, eu já desenvolvi várias pessoas, vários líderes, eu tive vários resultados dentro da empresa e agora eu quero ter outros resultados, outros objetivos. E acontece bastante. Isso também acontece, sabe em que momento, Fer, que é muito legal? A pessoa que ela é muito especialista. Sim, verdade. Porque o especialista, ele também acontece isso. Ele vai sendo especialista. Então 1, 2, 3, 4, depende, né, do organograma da empresa. E aí ele não vai para líder, fica às vezes 4, 5 anos no mesmo lugar e ele também começa a ter insatisfação profissional. Sim. Então hoje a gente bate muito
muito rápido no teto da nossa carreira. Antigamente, a gente demorava 25 anos. E aí, a gente já estava quase para aposentar. Tinha Sim. 50 e poucos anos, eu já me aposentava. Hoje, não. A gente faz isso com 40 e poucos anos. E aí, é exatamente que é a crise mesmo. Que acontece muito da pessoa falar assim, olha, eu já bati no teto da minha carreira, eu tenho 15 anos, 18 anos nessa empresa, ou 18 anos na minha carreira, e eu estou insatisfeita, eu não quero mais isso, eu quero ir para um outro patamar. E a liderança, ela também é um processo de você saber lidar com você mesmo. Então, você saber se desenvolver. E aí, eu até falo, né, para os meus clientes, se você é um C-level, você é líder, né, de pessoas. Se você vai para um conselho, você tem que ser líder da sua própria vida, da sua própria carreira. Mas é liderança da mesma forma. É liderança, é comportamento de liderança da mesma forma. São ações como líder da mesma forma. Porque num conselho, a pessoa precisa entender quais são os seus conhecimentos, o que você está trazendo de bom para esse conselho. Então, você também precisa liderar todas as suas competências, todas as suas experiências para saber agregar valor dentro daquele conselho. Sim. E você vai falando, me vem um item que a gente traz muito aqui, que é a importância da rede. E aí a rede eu vou estereotipar aqui para o networking, né? O papel, quando você está nessa fase, seja de transição ou seja, de fato, em recolocação, né? De alguém que, de fato, fechou um ciclo em alguma empresa, o papel do networking. Como que você vê, como que você traz esse desenvolvimento para as pessoas que você acompanha, da importância do papel dessa rede, você manter ativa essa rede ou muitas vezes você começar a construir. Para quem não deu atenção ao longo da carreira, ter que começar do zero. Quero explorar um pouquinho dessa fase. Networking é uma das grandes ferramentas para você perpetuar a sua carreira ou o seu negócio. É Ponto, isso. né? Ponto. Ponto, não tem mais. Não tem outra Não é forma. não tem uma terceira opção, é isso. É isso. Como que eu vou fazer isso? Poxa, não deixa lá o seu LinkedIn, a sua rede de apoio, num canto, porque você tá dentro de uma organização onde você gosta, você tá aprendendo e, para que eu vou mexer com isso agora? Não. Cada vez mais a gente vê profissionais se engajando também fora do mercado de trabalho, assim, fora da empresa dele, eu digo, Sim. sabe? Então, assim, participando, às vezes, de um programa como o seu aqui, ou, às vezes, escrevendo um texto numa rede social, dando palestra. Por quê? Porque eu preciso continuar com a minha carreira em aquecimento. Sim. Porque a partir do momento que eu tenho esse aquecimento, essa rede de network bem pré-estabelecida, eu crio outras possibilidades. Às vezes, possibilidade de ir para uma outra empresa, às vezes, possibilidade de empreender, às vezes, possibilidade de ir para uma outro tipo de carreira. E é o network que vai te ajudar nisso. E, assim, mais do que o network, eu gosto muito de falar de conexão. Acho que conexão é a palavra de um profissional do futuro. Por que conexão? Porque a conexão é muito mais forte que o network. Sim. Eu me conecto com aquela pessoa. Eu ganho nessa conexão. Tanto eu ganho como ele ganha e essa conexão também ganha. Sim. Então, é 3 ganhas. Ganha, ganha, ganha. Sim. E essa conexão, ela vai perpetuar. Pode ser que não seja agora, essa conexão, mas pode ser que seja daqui a um tempo. Eu tenho até um vídeo que eu fiz no meu canal, que eu ouvi de uma conselheira, que ela falou assim, nunca dispense um cafezinho. E é exatamente isso. A gente não sabe o que está naquele network. Verdade. Pode ser um cafezinho, pode ser um almoço, pode ser uma reunião online. Sim. Por quê? Porque eu faço conexão com aquela pessoa. Às vezes, naquele momento, não gera nada. Sim. Mas daqui a alguns anos, vai gerar alguma coisa. Mas faça conexões. E para você fazer conexões, você precisa ter empatia. Você precisa também contribuir para aquela pessoa. Então, às vezes, você tem alguma coisa para falar para ela que pode contribuir como uma mentora. Ou você pode ir com um apoio ou com uma rede sua falando, nossa, eu vou te indicar uma pessoa que eu tenho certeza que vai prosperar o seu negócio, que vai ser importante para você. E aí, naquele momento, você transborda na vida daquela pessoa. Num outro momento, ela vai fazer isso para você. Sim. Porque é sempre uma troca, mas tem que ser uma troca no positivo. Tem que ser no positivo, tem que ser genuína e tem que ser intencional, né, Lia? Uhum. Eu falo tanto isso, porque eu sou causa própria disso. Não cabia na agenda, né? Aquele evento, aquele jantar, mas e a família?
Hoje, assim, eu olho e falo, vamos olhar essa agenda. O que é prioridade? Se é prioridade a conexão de forma genuína, tem que ter intenção. Vou ter que abrir mão de alguma coisa em prol de estar com essas pessoas. E, assim, é impressionante o quanto que essa conexão gera. Você ficar refletindo insights da tua carreira de aprendizagem, de história. Assim, é um mundo, né? Mas eu vejo ainda muito a carência das pessoas colocarem intenção no tema de networking, né? Nós participamos de alguns eventos já e todo evento eu saio falando, ainda bem que eu vim, né? E eu faço questão de contar isso nas redes, porque é para motivar essas pessoas. Ai, Fê, mas eu não tenho agenda. Eu falei, agenda quem faz é você, né? Você cria Pois possibilidade. Cria possibilidade, exatamente isso. Nossa. Porque assim, olha, eu, né, tenho uma bebê. Uhum. E aí, quando ela tava bem pequenininha, óbvio que eu diminuí o meu trabalho presencial, fiquei muito no online. Sabe como eu fazia network? Conectava com as pessoas online. Sim. Eu, às vezes, mandava mensagem para uma pessoa, isso é uma super dica, pessoal. Eu mandava mensagem, às vezes, no LinkedIn ou no WhatsApp, e falava assim, oi, me apresentava, queria tanto me conectar com você, eu vi que a gente faz parte, às vezes, do mesmo grupo, ou a gente tem, às vezes, alguma coisa em comum, vamos tomar um café online? Sim. Eu fazia isso. Pronto. Aí a pessoa falava assim, nossa, que engraçado essa coisa do café online. Eu falava, então, é porque eu não tô podendo sair muito de casa, é porque eu tô amamentando uma bebê. Sim. Mas eu quero continuar tendo esse network. Gerou muita conexão pra mim, esse momento. Mas exatamente por isso, porque eu tive a intenção e porque eu sei o quanto é importante fazer network de qualidade. E não é ir num evento e você ficar passiva. É ir no evento e ser ativa. Então, conversar com as pessoas, se apresentar e falar um pouquinho de você, do que você faz do seu jeito. Que é diferente do meu, que é diferente do seu. Mas do seu jeito, você tem que se conectar com as pessoas. E eu falo uma coisa muito importante, assim, antes de eu ir em qualquer evento, eu falo assim, Deus, me coloque alguém muito legal do meu lado, que eu consiga ajudar essa pessoa, então eu consiga falar alguma coisa de interessante e que ela também consiga agregar comigo. E às vezes eu consigo, assim, falar com 4, 5 pessoas e eu saio exatamente do evento e eu falo, obrigada, era isso que eu precisava. Ontem mesmo eu estava no interior, né, e no interior as pessoas ainda não vê tanta importância. Algumas pessoas sim, mas a maioria ainda não. Ainda é muito assim, São Paulo as pessoas têm mais esse network e lá tem um pouco de carência. Inclusive, eu fiz um grupo de mulheres exatamente para desenvolver mais esse network feminino no interior. E eu estava num evento e eu encontrei uma senhora, eu não sei quantos anos ela tem, ela deve ter uns quase 80 anos. E ela me falou pouquíssimas coisas, mas ela falou uma frase assim, qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo. Porque eu vejo que... Ela até falou isso pra mim, eu vejo que você é uma pessoa boa. Então, assim, qualquer coisa que você precisar, converse comigo, porque tudo vai dar certo. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, nem sei por que ela falou aquilo, mas fez uma conexão pra mim. É tremenda, tremenda. Uma palavra. Porque ela tem uma sabedoria. E ela tem uma leveza na hora de falar, que eu acho incrível de pessoas que têm isso, sabe? E a hora que ela falou isso, eu falei, é isso. Acho que eu preciso ter um pouco mais dessa leveza dela. Acho que é isso que me tocou. Esse humor leve, sabe? Levar a vida numa sabedoria leve. Porque às vezes a gente tá numa rotina desenfreada. Exato. Então, isso tocou muito. Aí eu cheguei em casa e falei, obrigada, Deus, era isso que eu precisava ouvir. Mas é isso, você tá aberta às possibilidades. Se você não estiver aberta, não adianta. Não adianta. Aquela questão do checklist. Não, mas eu fui no evento de networking, tá? Quantas pessoas você conheceu? Só a pessoa que me deu crachá na entrada. Eu ia falar engraçado, mas não é. É curioso, conforme você vai conversando, e eu já fui essa pessoa, de falar, eu vou, mas eu não conheço ninguém, vou chegar lá e vou fazer o quê, né? E é você ir se colocando desafios, né? No primeiro evento, que talvez seja muito desconfortável para você, escolhe aquela pessoa que também tá sozinha, sabe? Conversa, se desafie nesse papel desconfortável, né? A partir do desconforto que você, aos poucos, vai entendendo o quanto que aquilo é uma potência mesmo. E aí, no próximo vai ser mais suave, no próximo você pode encontrar essa pessoa que foi o seu desafio inicial, e assim vai fluindo muito mais, né? Encontre o seu jeito, o seu modus operandi. Não tente ser, né? Aquela pessoa super comunicativa, que conhece todo mundo. Não vai ser, né? É o seu estilo. Encontre, né? O seu modelo de entrosar dentro de um ambiente de networking, né? Só para te complementar, Fer, Com o meu é o certeza. contrário. Assim, eu gosto de ir em eventos network sozinha.
Verdade, Mas é por causa Lia. disso. Porque eu tenho que me desafiar lá dentro. Se eu vou com alguém, o que a gente fica? Conversando com a amiga. Eu não vou fazer network. Olha, verdade. Eu vou ver a palestra, mas eu vou Sim. ficar conversando com ela. Agora, se eu tô sozinha, eu me vejo assim, poxa, eu vim aqui, eu me desloquei, eu travei a minha agenda, né? Eu deixei de atender algum cliente ali, de dar algum treinamento pra vir até aqui. E aí eu vou ficar só assistindo a palestra e não vou fazer network com a pessoa que tá do meu lado? Não, então eu tenho que fazer. Então aí eu me vejo Aí muito você me aborda a desafiando. pessoa. Aí eu abordo a pessoa. Ah, Ou a pessoa no café, ou a pessoa que tá ali do lado junto comigo na palestra, ou depois, Sim. entendeu? Aí eu abordo. Mas é porque eu me vejo mais naquele papel assim, eu tenho que ir. Agora, se eu vou com uma amiga, eu falo, eu tô confortável. Tô tá confortável, gostosinho né? aqui. Eu ainda que gosto de conversar, então a gente sim, fica pronto. trocando, entendeu? É isso. E que dica que você dá para vamos criar uma persona aqui, que não tá dando atenção pro tema networking. O que você daria de dica pro desconforto? Então, você vai num evento que tem um tema que tenha ou não alguma relação, mas é alguma coisa que você tenha curiosidade de aprender. Como se posicionar? Como eu falei, proatividade. Perfeito. Então, assim, se coloque nesse evento e seja proativa. Converse. Toque um assunto. Pode falar, se quer quebrar gelo, né? Que a gente fala muito isso. Quando eu dava treinamento, né? A gente fala muito assim, para quebrar gelo, fala do tempo, da roupa. Nós, mulheres, então, a gente é perfeito. 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 Sua camisa, seu brinco, sua maquiagem. Quebra o gelo de alguma forma. Ou fala da palestra. Sim. Ou fala do painel que vai ter. Nossa, esse painel é interessante. Por exemplo, é de ESG, eu trabalho com isso. E você já começa a tocar no assunto, entendeu? E você pode perguntar o que você faz. Você trabalha com isso? Ver conexão. É muito importante criar rapport. Então, o que é criar rapport, né, pessoal? É você se conectar com o outro. Por isso que eu falei que conexão é a palavra. Então, encontrar no outro alguma similaridade que você tem em você. Ou da sua experiência profissional, ou da sua carreira, ou mesmo física também, entendeu? E aí você vai se conectando com a pessoa. E é dessa forma que a pessoa depois lembra de você. Eu sou uma pessoa que não sou muito boa de nome. Nunca fui. Mas, por exemplo, se você me falar, qualquer coisa que você me contar, eu vou lembrar tudo que eu falei com você, porque eu crio muita conexão com as pessoas. Então, eu lembro tudo que a gente conversou. E aí, nome, eu tenho que me forçar. E aí, para nome, como que eu faço, né? Eu, por exemplo, você é Fernanda, meu nome é Lia Fernanda. Aí eu falo, Fernanda, igual meu segundo nome, Fernanda. Sei lá, Carol. Carol, é o nome da minha amiga, da madrinha da minha filha. Então, assim, eu faço essa conexão do nome da pessoa com alguém pra eu não esquecer, porque no próximo evento a pessoa vai falar, oi, Lia, tudo bem? Eu falo, oi! Eu lembrei tudo que você falou pra mim, mas o nome, às vezes, eu travo. Trava, né? Eu adoro evento que já vem com o nome da pessoa. Exato, Lia, como facilita, né? Mas criar conexão e criar rapport é a melhor forma de você conseguir perpetuar isso, sabe? E troca mensagem, troca, às vezes, um Instagram, troca um WhatsApp, entendeu? Lá no WhatsApp, pessoal, eu aprendi isso num evento. Tem o seu QR Code. Então, mostra o seu QR Code, aí você já conecta com a pessoa, já manda mensagem rapidinho. Mas eu vou falar novamente. Você quer perpetuar a sua carreira ou a sua empresa? Network. Não tem outra forma. Não tem, né? Não tem outro jeito. E até mesmo para escalar. Com certeza. Escalar o seu negócio, né? Subir alguns degraus aí da sua carreira, é network. Com certeza. E a gente fala, o networking, ele é uma dica que não tem mais volta, né? É uma dica permanente. Se a gente tivesse que colocar aqui os itens que são imprescindíveis quando a gente pensa na nossa carreira, networking é um deles. E um outro que eu trago é a gente aprender a pedir ajuda, né? E você hoje é mentora de carreira. Eu queria tanto explorar, se fala muito mentoria, mas o que é o papel de uma mentoria? O que se desenvolve? Como que você formata isso junto com as pessoas que te procuram? Bom, hoje dentro do meu portfólio, né, eu tenho 3 formas de fazer uma mentoria. Então, uma mentoria pode ser uma mentoria de liderança. Então, assim, ou a pessoa, ela quer ser líder e não tem ainda competência de liderança, ou ela virou líder e fala, meu Deus, isso muda totalmente. Porque quando eu sou analista ou especialista, eu tenho uma competência. Quando eu viro líder, eu tenho outra competência. E eu tenho liderança com pessoas ou liderança sem pessoas. Mas com liderança de pessoas, é uma outra competência que eu tenho que fazer, de empatia, de saber, né, desenvolver esses meus liderados. Sim. Então, essa seria o meu segundo... Não, o meu primeiro, né, que eu tô falando pra você, de liderança. O segundo seria a mentoria de carreira, por exemplo,
Lia, bati no teto da minha carreira, tô infeliz. Às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Às vezes ela chega e ela fala assim, olha, eu tô há 4 anos no mesmo cargo, fazendo as mesmas funções e eu tô extremamente satisfeita. Geralmente é essa frase. Muito. Ou eu recebo mensagem nas minhas redes sociais, ou eu recebo, às vezes, numa conversa, como a gente tá, quando a pessoa, eu falo que eu sou mentora de carreira, a pessoa já até fala, jura? Aí ela já começa a fazer umas perguntas pra mim sobre isso. Porque ela vê que ela já tá insatisfeita naquilo. Ela vê que ela não tem mais perspectiva de onde ir. E aí eu faço exatamente isso, é uma mentoria mais resgatando. Por que você fez a sua primeira escolha? O que aconteceu nessa sua primeira escolha? Né? Quem que te influenciou nas suas escolhas de carreira? Você sempre, né? Você fez engenharia e você é engenheiro hoje? Não, você fez engenharia e você está hoje na área de produtos, então uma área diferente. Por que você fez essa transição? Então eu vou explorando isso, bastante autoconhecimento, bastante autoconfiança, para ela começar a entender quem ela é, para ela ver quais são as possibilidades de uma nova carreira, né? E aqui eu vou fazer um parênteses, explicar um pouquinho o que é carreira, que muitas pessoas falam para mim, o que é carreira, né? Então, carreira é uma estrada que eu construo diariamente. E eu consigo enxergar tudo que eu construí lá atrás, mas lá pra frente, ela é muito sinuosa. Ela não é uma estrada retinha. Não existe mais uma carreira exatamente perfeita. Ah, planejei, ela tá aqui. Não, hoje em dia ela é exatamente assim. Se você falasse pra mim assim, Lia, você vai ser mentora de carreira lá com 17, 18 anos, eu falava, primeiro, o que é isso? Nem sei o que você tá falando. Nunca. Mas a vida foi me levando e eu falo, que bom. Mas é isso, eu vou construindo essa carreira dia após dia. Quando eu faço uma transição de carreira, o que eu faço? Eu tô nessa estrada, eu vou para uma próxima estrada. Eu faço uma transição para uma próxima estrada, eu começo a construir uma outra estrada. Só que eu não construo do zero. Porque eu já tenho competências, eu já tenho network, eu já tenho experiências profissionais. Então, isso eu quero mostrar muito para o meu cliente nessa mentoria de carreira que eu faço. A terceiro tipo que eu faço é uma mentoria de outplacement. Então, é uma pessoa ou que ela vai ser desligada da empresa. Então, às vezes, ou a empresa vai me contrata e fala, eu vou desligar essa head, então a gente precisa fazer uma mentoria de carreira de outplacement com ela, para ela fazer uma recolocação no mercado, porque é muito dolorido, é muito doloroso, né? Exatamente o que eu falei. Ou a pessoa fala assim, Lia, teve um M&A na minha empresa, que isso acontece bastante, e eu sei que eu vou ser desligada. Porque todo o departamento, por exemplo, financeiro, já está pronto. E eu sou hoje uma diretora financeira e eu sei que daqui um ano, alguns meses, eu vou ser desligada. Então, eu preciso me preparar para isso. Então, a gente faz, com certeza, no começo, na primeira parte, uma parte de autoconhecimento, autoconfiança, porque é a base pessoal. Né? É a base, não é conversa. Você tem que saber quem você é. Porque isso vai gerar autoconfiança em você. E aí depois a gente faz planejamento de carreira e depois eu vou para a parte prática. LinkedIn, que eu falo que é o combo, né? LinkedIn, currículo e entrevista. Como que ela se prepara nesse combo dos 3? Né? Como que a gente faz um currículo legal, como o mercado hoje está precisando. O LinkedIn é uma das melhores plataformas para a gente, né, procurar vaga hoje ou se posicionar no meio corporativo. Então, eu faço exatamente um LinkedIn voltado para o mercado dela e eu preparo essa pessoa para entrevista. Porque hoje em dia, o que eu mais pego é exatamente aquele profissional que está há 13 anos numa empresa, 10 anos numa mesma empresa, e eu nem sei mais como que faz uma entrevista. Eu não lembro mais como se faz uma entrevista. Então, a gente faz exatamente um teatrinho. Como que eu faço a minha entrevista, como eu me preparo. Eu participo de alguns processos seletivos, então eu trago aí dessa minha experiência para esse cliente. Então, hoje seriam os 3 tipos de mentoria de carreira que eu trabalho. Perfeito. Te respondi? Super, super. E desses 3, qual que o olho brilha? Os 3 brilham, mas aonde que você percebe que você consegue ver o resultado muito mais palpável desses 3 itens? Eu gosto muito de fazer a mentoria de carreira para as pessoas que estão insatisfeitas. Porque eu me vejo já muito nesse patamar. Isso pode ser líder, como pode não ser. Verdade. Tá? Mas assim, aquele momento que a pessoa fala, nossa, agora eu entendi. Por exemplo, essa semana eu estava fazendo a evolutiva de um teste para uma pessoa, e é uma das primeiras sessões que eu faço, e ela falou, Lia, você falou algumas coisas que me fez muito sentido.
Agora eu entendo por que eu ajo dessa forma, por que eu tenho esse comportamento, por que eu não tô feliz dentro da minha empresa. Sim. E aí eu queria falar uma outra coisa que eu converso bastante com os meus clientes. Precisa existir 2 casamentos numa carreira para você ser feliz hoje numa carreira. Qual que é? Primeiro eu preciso saber quais são os meus valores. Quais são os meus valores que eu não negocio por nada? Esses valores, eles precisam casar com a minha função. Então, eu não posso ter aqui uma quebra Sim. de valor. Eu não posso ter um valor que a minha função faça outro. Sim. Depois que eu fizer esse casamento, ela precisa casar com a empresa onde eu tô. Ou com um chefe. Porque o Sim. líder, ele tem muita influência. Nossa, muito. Muita influência nisso. Então, às vezes, esse casamento acontece dos meus valores com a minha função, mas às vezes não casa com a empresa, ou com os valores da empresa, ou com a cultura da empresa, Perfeito. ou com o meu chefe. E aí, essa quebra, a pessoa começa a entender, que foi o que exatamente aconteceu com essa moça que eu estava fazendo essa semana. Ela falou, agora eu entendi, porque eu adoro o que eu faço, tenho uma super, assim, competência no que eu faço, mas não tô tendo esse casamento com a empresa e com o meu chefe. Sim. Os meus valores não estão batendo. E às vezes eu me perguntava, será que sou eu? Sim. Será que eu preciso tentar um pouco mais? E eu falei pra ela assim, quando a gente tem uma questão lateral do o meu colega de trabalho, ele não influencia tanto nessa insatisfação, mas do meu chefe, total. Porque é diário ali a convivência. A conexão é o tempo todo, eu tô trabalhando ali, né, para entregar um resultado para esse chefe, como para a empresa também. Sim. A hora que esse valor ele não dá match, você fica totalmente satisfeita, aí você começa a ter burnout, começa a ter depressão, e aí vem outros, né, sintomas físicos exatamente por conta dessa situação. E aí, a gente está num momento que é ressignificar o papel do líder, ao mesmo tempo trabalhar com gerações profissionais do futuro. Quero te ouvir, Lia, como que esse encaixe, né? A liderança que está hoje, que a gente escuta muito, né? Poxa, mas eles são muito diferentes do que eu fui na época deles. Como conseguir buscar essa mescla ao mesmo tempo, tendo um olhar que, sim, é uma geração diferente, muito provavelmente ela está dando muito recado para nós, né? Que vivemos sempre assim. Será que a gente estava certo? O que você observa desse mercado que está mesmo num momento de vamos nos encaixar? Não sei se vai ser um encaixe perfeito, tipo Tetris. Como que você observa? Ótimo, adorei. Tetris. Antes a gente Do se encaixava, joguinho. não era? Na minha época diziam assim, você tem que encaixar com o seu líder. Então eu olhava pra ele, ele gosta que eu venha assim, que eu fale assim, que eu seja mais direto. Então tá, encaixou. Agora, não. Hoje não. Não, Hoje, olha, não tô e nem quero sua cadeira, é. né? Principalmente a geração Z, né, que tem esse discurso. Exato. Qual que é o maior desafio hoje do que você me falou? Hoje a gente tem 4 gerações no mesmo, né, na mesma área Sim. ali. Daqui a pouco a gente vai ter 5. Uhum. Então, é um desafio de hoje e vai ser um desafio do futuro. Sim. Do futuro do trabalho vai ser esse desafio também. Hoje a gente tem os baby boomers, né? São as pessoas que nasceram lá onde nem tinha internet, são as pessoas que provavelmente ficou em 1 ou 2 empresas no máximo na sua Sim. carreira. Sim. Então, para ela fazer a transição de carreira é isso. Imagina. Uhum. Mudar de empresa? Não. Eu tô nessa empresa aqui, comecei como analista, estou aqui como diretor e é aqui que eu vou ficar. Então, aí depois a gente tem uma geração X, Sim. né? Que, assim, começou a entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho, mas ela também é uma geração mais resistente também a mudanças, a transições. É uma geração que ela tem muito latente essa coisa de como que eu vou fazer uma transição de carreira. Eu também não tô feliz, mas como que eu vou fazer? Porque os meus pais sempre falaram que eu não tinha que fazer, que era os baby Exato. boomers. Os meus chefes sempre falaram que eu não podia ficar mudando de emprego. Então, eles têm muito esse conflito. Depois a gente tem uma geração que é a geração Y, e é a minha geração. Hoje, a geração Y, o que a gente observa dessa geração, né? É a geração que mais tem dificuldade, porque ela cresceu na internet, então ela tem aquela mudança muito rápida da internet, porém ela não sabe como faz isso. Porque são pessoas que geralmente ficam mais tempo na casa dos pais. Sim. São pessoas que casam mais tarde, que têm uma dependência financeira mais tarde. Sim. E aí, como ela começou a carreira um pouco mais tarde, ela também não sabe como que ela vai fazer, desenvolver essa carreira. Perfeito. E a gente tem agora a geração Z, que pra mim, a gente sempre pergunta, é uma geração rebelde ou uma geração visionária? Quem
quem que são essas pessoas da geração Z? Sim. E eu tenho uma pessoa da geração Z dentro da minha empresa, eu lido muito, que é a pessoal do RH, do RH não, desculpa, do marketing, e ela, assim, ele me ensina muito, mas muito, 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 assim. Porque às vezes ele fala, eu falo, será que ele tá certo? Eu devo fazer realmente esse post? Eu devo realmente fazer isso? E aí a gente conversa muito, Sim. eu falo, não é que você tá certo, você tá sendo visionário mesmo, você tá enxergando além. E olha que eu que sou especialista. Sim. Mas, assim, é muito interessante como eles pensam numa qualidade de vida maior. Sim. Do que a geração X e a geração Y fica nesse conflito, Sim. entendeu? Do que eu não quero a sua cadeira. É. Exatamente isso. Só que, óbvio que ele tem um outro lado. Eles querem crescer muito rápido. Ou eles querem ter um salário um pouco bom, mas calma que o meio corporativo, ele demora. Sim. Por exemplo, quando eu pego uma geração Z aí, que quer crescer, que quer um salário melhor, às vezes não quer nem o líder, mas não quer nem o cargo, mas quer ter um salário melhor, porque quer construir a sua vida pessoal, e é óbvio que é isso que a gente busca quando a gente é jovem, eles também querem uma coisa, mudança rápida. E aí eu explico, eu falo, não, você é analista hoje, você é analista sênior. Sabe quanto tempo demora para uma pessoa ser analista sênior? Sabe como o mercado hoje paga o analista sênior? Aí eu começo a falar, nossa, realmente faz sentido. Porque a sua pressa não é hoje o mercado. Quem que tá certo? Olha, realmente eu acho que o mercado tem que mudar. Sim. Eu acho que realmente está defasado o mercado hoje. Sim. Principalmente o mercado corporativo. Mas é assim, ainda é assim. ainda é assim. E a gente vai ter o quê? A geração alfa, que são as pessoas nascidas a partir de 2010. Então, Sim. daqui a pouco, eles também vão estar. Que são as pessoas que nasceram com a inteligência artificial. Que a mudança é muito mais rápida do que a internet. Mas muito mais rápido. Que é uma mudança, assim, a cada 2 anos você tem que se ressignificar. O tempo todo. Então, assim, o que eu falo hoje para o líder? Você tem que saber engajar essas 4 gerações. Mas você precisa entender essas 4 gerações. Se entender dentro da sua geração e entender o outro. Então, entender o seu chefe, entender o seu liderado, entender o seu par. Como que você vai engajar esse time, como que você vai se apresentar e ter uma compreensão. Sim. Porque o outro, ele se apresenta assim porque é diferente, ele nasceu num momento totalmente diferente. Pessoal, se você falar com uma pessoa que não nasceu na internet, ela aprendeu a trabalhar com isso. Uma pessoa que nasce com a internet, ela tem outra desenvoltura. Uma pessoa que nasce agora com inteligência artificial é totalmente diferente. A mudança é muito diferente das coisas. E um profissional do futuro, ele precisa aprender uma coisa. Aprender. Reaprender. Reaprender de novo. Que é a habilidade de você ter uma aprendizagem contínua. Contínua. Você o tempo todo, eu só sei que nada sei. Exatamente. Você tá o tempo todo se mudando. E assim, eu vou trazer um dado para você aqui, que eu falo muito numa palestra, que é Como Ser um Profissional do Futuro. É uma palestra de um estudo que eu fiz, que eu comecei aí há 2 anos. Exatamente entendendo como as pessoas precisam ser um profissional do futuro. Sim. O que acontece? Hoje, 2024, até 2027, tá aqui, Sim, tá chegando. Exatamente. 44% das competências que a gente tem hoje, que uma empresa preza para um funcionário, vão mudar. 44% das competências vão mudar daqui quase 3 anos, menos até. Então, se você vai mudar essas competências, como que eu vou trabalhar esse profissional para ele ser um profissional do futuro? Sim. Como que a empresa vai trabalhar esse colaborador para ele aprender, reaprender, mudar essas competências? A gente tem que acelerar esse aprendizado. E esse é um dos meus propósitos. Eu faço isso tanto na mentoria, como eu faço na minha palestra, como que eu faço nos meus treinamentos. Fazer essas pessoas estar o tempo todo engajada a aprender, a buscar, às vezes, um comportamento, uma habilidade comportamental que não tem, ou, às vezes, buscar uma habilidade de uma hard skill que você não tem, que você precisa desenvolver. Porque se você parar, você vai ser engolida pelo mercado. E aí, para você se recolocar depois, é muito difícil. Para uma pessoa que está defasada, Fer, hoje, ela demora mais ou menos de 1 ano a 1 ano e 4 meses para se recolocar. Porque ela está defasada no mercado. Sim. O salário dela era muito alto como especialista. Aí ela foi mandada embora por alguma situação que aconteceu, ou mesmo por uma M&A, ou enfim, o que pode ter acontecido, e ela está defasada para o mercado. Então, ela precisa se recolocar, ela precisa ver o que ela precisa ajustar na carreira dela. Então, eu falo para as pessoas, você não pode estar nesse momento.
Você não pode estar nesse momento de uma zona de conforto, de cruzar os braços e falar, tô numa empresa, eu gosto de onde eu tô e vou ficar aqui. Tá garantido, né? Tá garantido, não está Não. mais garantido. Não. Não está mais garantido. E o garantido, né, quando a gente pensa até no quesito de gerações, né, por um tempo, aquela questão, eu estou há muito tempo aqui na empresa, então é quase, eu sou a empresa, né, e as pessoas se perdem largamente em ter esse raciocínio. E no passado era um formato cultural Sim. que era positivo tanto para a empresa quanto para o colaborador, e não se existia isso do crescer em aprendizagem, crescer em ressignificar, às vezes, algumas coisas que a gente aprendeu. Liderar é isso, né? Antes, eu lembro que no início, quando eu comecei, tinha o comando-controle, né? Que você só obedecia. Quem sou eu para falar, não concordo, tenho uma ideia. Hoje, a gente, que é da mesma geração, a gente... dos nossos times, pessoas que falam, não concordo, não, nem acho que a gente tem que fazer desse jeito, não vou fazer, não vai fazer, né? Eu escuto muitos líderes falando, ele falou que não vai fazer. Fico em choque, né? Que a gente pensa assim, nossa, é tão disruptivo, né? Mas né? O que será que ela está nos ensinando, essa geração nova? Eu acho que esse fica um pouco assim, ecoando, e eu falo muito isso para a liderança que traz essa argumentação. E o que ela está te ensinando? Estou entendendo que ela está te incomodando, mas o que ela está te ensinando, né? E essa leitura, acho que aqui para alguns líderes que estão nos ouvindo reflita sobre isso, o que ela está te ensinando, sabe? Faz esse exercício de, poxa, ela está me ensinando a ver algo que eu sempre vi de uma forma e estou vendo de outra. E a diversidade, né? Exato. A diversidade, o quanto é importante, assim, na palestra do Como Ser um Profissional do Futuro, eu trago alguns dados, algumas informações. Então, assim, a empresa que é mais diversa, e aqui, gente, não é só diversidade de gênero, mas, assim, tudo, tá? De idade, de geração, de gênero, de cultura, de aprendizado, qualquer tipo de diversidade. Por quê? Quando eu tenho essa diversidade de raça, quando eu tenho essa diversidade de cultura, de conhecimento, uma pessoa ela viveu no interior, outra pessoa ela viveu na capital, outra pessoa fez faculdade outra fez a outra. Essa riqueza de cultura que vem da pessoa, porque você carrega isso, né, dos seus ancestrais, da sua educação e tudo mais. Então, aí a hora que eu me coloco dentro de uma equipe, eu tenho um formato, um comportamento. O outro, ele tem outro formato, outro comportamento. E dessa forma, troca, fica muito mais rico. Porque se todo mundo pensar igual, eu não consigo solucionar o problema. E eu não consigo fazer minha empresa inovar. Porque a inovação é a palavra do momento para uma empresa. Com inteligência artificial, com várias inteligências artificiais, várias plataformas vindo aí, eu preciso inovar. E eu preciso fazer a minha equipe também pensar diferente. Que é uma das habilidades do profissional do futuro, né? Você ser criativo e você ter esse pensamento criativo. Como que eu trago algo novo para dentro da minha organização, para dentro da minha empresa? E você falou uma coisa, Fer, que eu queria pontuar. A sua carreira, ela não é de CPF. Sim. Desculpa, a sua carreira não é de CNPJ. Ela é de CPF. É mesmo. A sua carreira, ela é sua. Exato. Quando você tem esse pensamento exatamente isso, puxa, eu estou muitos anos na minha empresa, eu até mistura a minha carreira com a empresa, eu já não sei mais o que é minha carreira, eu já não sei mais o que é a empresa, os meus valores mudam, porque tá tudo muito junto, então eu não sei aí separar. Então começa a separar. Porque a carreira, ela é sua, é você que constrói. Exatamente. Quando eu tenho esse pensamento, você começa a ter o quê? Um poder nas mãos. Sim. Um poder de escolha, um poder de opinião, Sim. um poder de saber falar para onde que eu vou com a minha carreira. Para onde que eu agrego valor das minhas competências, das minhas experiências para dentro dessa empresa. Sim. Eu não sou a empresa, mas eu trago conhecimento, porque é uma troca. Eu trago conhecimento, eu trago competências minhas, que eu adquiri, para dentro dessa empresa. Sim. E uma outra coisa, você tem autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha carreira. Então, se não tá legal a sua carreira, você tem autorresponsabilidade para escolher o que você quer fazer. Então, esse momento de mudança de mindset, de pensamento da sua carreira, faz toda a diferença. É libertador, mas, ao mesmo tempo, é uma autorresponsabilidade. Sim. E quando você vê como mentora, então, desses seus atendimentos, muda muito o que chega para você quando é um homem líder e quando é uma mulher líder? Muda. Gênero muda muito. Quais são as grandes diferenças? Eu acho que, assim,
O homem, ele é um pouco mais... ele não tem muita flexibilidade na hora de mudar. Ele é mais resistente na hora de uma mudança. Tanto uma Sim. mudança de comportamento, tanto uma mudança assim, nossa, acho que você precisa mudar essa liderança. Não tá legal. Como você vai engajar? O problema é a equipe ou é você? Ou é a sua liderança? Ou é seu comportamento como líder, né? Porque a gente tem que fazer esse trabalho de questionamento. Sim. Eu falo pro meu cliente, aqui você tem que pensar. Então, é você pensar na sua carreira, pensar na sua vida profissional comigo. Então, eu faço essas reflexões e eu observo que os homens, eles são mais resistentes e querem mais assim, mas o problema é a empresa. O problema é o meu chefe. O problema... Eu acho que a mulher, ela é um pouco mais flexível nessa autorresponsabilidade, nesse comportamento. Vem um pouco, talvez, das nossas características, né? Sim. A gente tem uma característica que, gente, independe de você ser mãe ou não, mas a gente tem uma questão materna da nosso DNA, entendeu? De acolher, de ser mais empática, Sim. de ser, talvez, mais compreensiva com aquela pessoa. Então, eu vejo que muda muito. A mulher, ela é um pouco... Ela não resiste tanto a uma mudança. Ela fala, Lia, entendi. Realmente eu talvez preciso ir para outro lado, né, isso que você está falando. E aí eu falo, então agora tem que entrar em ação. Porque não adianta nada um autoconhecimento, a pessoa refletir sobre aquilo tudo e não entrar, Exato. né, com ação, não começar a colocar em prática. Sim. Então eu observo que a mulher, ela tem uma flexibilidade maior com relação a isso. E eu acho também que ela também cria equipes mais diversas. Perfeito. O homem, eu acho que ele tem geralmente, assim, uma pessoa mais igual a mim. Meu liderado, ele tem as mesmas características que eu. O meu par é muito parecido. Eu sou muito parecida até com o meu chefe também, que é homem. A mulher não, ela tem uma diversidade maior. Ela acolhe outras pessoas de outras diversidades. Então, acho que essas seriam um pouco as diferenças. Agora, numa parte mais positiva, né? Sim. Porque, né, com relação ao homem, eu acho que na hora de postura, o homem, ele tem mais postura. Assim, a mulher, às vezes, ela fica muito da síndrome da impostora. Sim. Putz, será que eu sou muito boa? Será que eu posso pedir aumento? Será que eu posso Será que eu posso negociar uma proposta negociar uma comercial? proposta? Então, eu acho que as mulheres, elas se questionam muito isso, assim. Demora para ela entender, eu sou boa nisso. Sim. Então, eu vou lá e vou negociar essa proposta, eu vou pedir um aumento, eu vou pedir uma transição de carreira para um outro departamento. Mas, e o homem não. Ele já tem uma segurança maior nesse aspecto, sabe? Eu vejo isso, que é uma coisa que nós, mulheres, temos que aprender. Sim. Entendeu? Às vezes, nós achamos que a gente tem que, assim, fazer o melhor curso. Não estou pronta ainda para liderar. Não estou pronta ainda para fazer uma transição de carreira. E o homem não questiona muito isso, não. Não. Ele vai. Ele vai. Sim. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Exatamente. E eu sempre tenho a difícil missão de ir caminhando para o final, Lia. Eu não gosto dessa fase. Eu digo que eu sou uma péssima host nessa hora, porque eu nunca quero acabar. Mas aí eu falo, não, tem que cumprir horário, tem uma agenda, minha convidada tem uma agenda. E aí eu sempre termino, né, o nosso episódio com o cara e coragem. E aí eu queria muito explorar nesse olhar de orientadora, seja de recolocação, seja de liderança, enfim, no todo, sabe? Para quem está nos ouvindo, nessa coragem, com um exemplo seu, ou com uma dica, ou com uma inspiração, para quem está no momento de eu preciso olhar minha carreira, por onde eu começo? E aí, como dar esse olhar de resiliência, de buscar seu propósito, de entender seus valores? Como que você traria esse olhar, seja por uma dica sua ou até com uma experiência vivida com algum dos seus clientes? Primeiro, olhe para você. Com amor e carinho. Muita compaixão, né? Muita compaixão. Você já tem muitas características e muitas qualidades boas e muitas competências em tudo que você viveu. Tanto lá quando você era criança, como você tem essas habilidades naturais que já vêm com você, como habilidades que você adquiriu no decorrer da sua experiência, tanto pessoal como profissional. Mas olhe com muito amor e carinho para você. Porque a gente tem a tendência de olhar que o outro é melhor, que o jardim do outro é melhor. Mas olha você. Olha quais são as suas características, o que você é muito bom. Quais são seus pontos fortes.
Coloque no papel quais são seus valores, aquilo que, assim, para mim é indispensável. Começa a olhar para esse momento e depois que você fizer essa reflexão, o que você quer? O que você quer profissionalmente? Sim. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Muitas. Antes, para você ser um milionário, você tinha que abrir uma empresa super tradicional. Hoje não, gente. A gente tem internet aí. A gente tem milhões de possibilidades surgindo. Eu gosto sempre de olhar para o lado positivo, entendeu? Porque cada vez mais tem mais possibilidades surgindo aí. Possibilidades de novas carreiras surgindo, de novos negócios surgindo. Então, olha aí o que você quer. O que você é muito bom. Aquilo que você faria até de graça. Sim. Sabe? Que assim, nossa, para mim, eu trabalho com prazer, como eu falei. Eu venho aqui hoje conversar com você com prazer. É uma delícia vir falar sobre carreira, sobre liderança, profissional do futuro. Então, o que você faria até de graça? Sim. E aí enxerga o mercado hoje. Quais são as possibilidades que tem dentro do mercado? E se você pensar em fazer uma transição de carreira, faça primeiro dentro da empresa. Sim. Porque é mais fácil. É menos doloroso. Sim. Depois você pensa em ir para uma outra empresa ou empreender. Mas adquira as competências que você queira do seu objetivo profissional dentro da sua empresa. Porque uma das coisas que eu falo da palestra, daqui a um tempo, a gente não vai mais fazer seleção de RH por currículo. Sim. Com relação à sua formação. A gente vai fazer por competência. Não importa mais se você fez administração, engenharia, mas você trabalhou essas competências no decorrer da sua vida? Então, observa isso para você. Quais competências você tem hoje, profissionais? Sim. E o que você pode fazer por um novo patamar? Porque, pessoal, a carreira, por mais que eu falei para você sinuosa, ela também pode a gente fazer uma analogia numa escada. Então, qual que é o próximo degrau que eu quero subir dessa escada da minha carreira? Exatamente. Mas eu preciso ter visão do que eu quero. Eu preciso saber onde eu quero estar daqui 5 anos. E eu vou começar com 5, tá? Sim. Mas assim, onde que eu quero estar daqui 5 anos? E o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo daqui 5 anos? Muito bom, Lia. E onde as pessoas te encontram? Quais são suas redes, contato? Amei ouvir tudo isso, Lia. Quero falar com você. Por onde? Bom, todas as redes sociais praticamente. Todas. Ela é super digital, viu, gente? Já aviso. Super. Ai, e é uma Aviso. demanda, né? É uma demanda. Né, Fê? Olha. E então, Lia Parente, Lia com Y. Então, assim, eu tenho uma frequência muito maior em 2 redes sociais, que é o Instagram e o LinkedIn. Mas tenho YouTube, tem O podcast. Conta do seu podcast. Ah, verdade. Eu Então, assim, gosto muito. Vibro nessa sintonia o de meu gente que tem podcast podcast. e videocast, porque tá no YouTube, então tem muito Isso. ali a imagem do programa, se chama Carreira e Você. É como a Fer falou aqui no começo, é sobre carreira e empreendedorismo. E a plataforma principal é o YouTube, então lá tá uns vídeos, mas também tem no Spotify, tem ali nas plataformas de podcast também. E eu gosto muito de dar dica exatamente sobre isso, gente. Carreira, liderança, profissional do futuro, para você. Eu não gosto de ter uma receita pronta. Perfeito. Eu falo exatamente isso quando eu vou começar a minha palestra de como ser um profissional do futuro. Eu não tô aqui para te dar uma receita pronta ou para te falar assim, você tem que fazer isso para ser um profissional do futuro. Mas de tudo que eu falei, até mesmo aqui com você, Sim. o que você pega para você? O que você pega desse conhecimento, de tudo que a gente conversou, e você olha para o seu momento atual, para a sua carreira e o que eu posso fazer, mas sempre olhando o seu objetivo. Por isso que você precisa saber para onde você quer ir. Perfeito. Lia, muito obrigada, Imagina. viu? Foi um prazer te ouvir, a gente poder explorar tantos temas que eu adoro. O olho brilha mesmo, eu já tinha avisado, porque é muito gostoso. E eu, particularmente, vejo a importância da gente, em determinado momento da nossa carreira, seja lá qual for, a gente saber pedir ajuda e ter uma pessoa que esteja preparada com ferramenta e consiga passar com a gente sobre esse processo e o principal, né, a autoconsciência, e aí trilhar quais são os próximos passos. Então, muito obrigada por compartilhar e participar aqui do nosso Cara e Coragem podcast. Obrigada, Fer. Obrigada mesmo pela oportunidade. Amei. Muito obrigada. Obrigada. E para você que esteve conosco até agora, deixe seu comentário, dúvidas. Surgiu algum tema que eu não explorei, traz aqui, porque aí você me dá minimamente insumos para eu convidar a Lia de volta. E até a próxima.